Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amados Deus, que o céu do entendimento possa superabundar os vossos corações, não só agora, mas para sempre, até Cristo. Hoje é um dia bem especial, dia da família. Eu penso que é um dia de cada um poder tomar uma decisão também muito especial. Todos os dias nós temos que tomar decisões, aquelas decisões mais importantes. Mas nós agora acabamos de estar caminhando, para estudar. Eu quero estar com Cristo, quando eu vou celebrar. É verdade, aprende a estar com Cristo, continuar o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus também foi recheado de grandes e pequenas decisões. Sempre boas decisões, todos sabemos isso. E todas essas decisões em favor da família, que é um projeto de Deus. E hoje é um dia aceitável ao Senhor. É um dia de tomarmos uma grande decisão. Será que estaríamos efetivamente preparados para isso? Eu vou ler apenas um pequeno texto do ministério de Jesus, em que ele tomou realmente uma grande decisão. Se os irmãos quiserem acompanhar, em Mateus 9, a começar pelo versículo 25, 35. E diz-nos assim a Escritura Sagrada: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, estão os seus discípulos a sear os poucos dos ceifeiros. Rogai-vos ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. 10:1. E quando chamaram os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Amém. Que Deus nos ajude a cumprir a sua palavra, que ela possa ficar entranhada nos nossos corações, sempre, para jamais ficarmos contra ela. E a verdade é que Jesus, nesta leitura que acabámos de fazer, eu estava impressionado realmente com o aspecto de ovelhas desgarradas que o povo apresentava. E então ele decidiu, ele determinou que os seus discípulos se lançassem numa campanha de evangelização. Eu realmente conheço esta igreja como uma igreja evangelizadora, uma igreja que pratica missões. E o que é missionário? Missionário é realmente levar a palavra de Deus fora dos muros deste mundo. A verdade é que a igreja não é este templo, não é esta casa, não é este salão, ainda que eu estivesse luxuosamente decorado. A igreja somos nós. Nós somos o exército de Deus sobre a face da terra. Somos esses guerreiros que se preparam para continuar a tarefa de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram os grandes primeiros missionários que tentaram desbravar este mundo cada vez mais pecaminoso, infelizmente, levar o descanso às almas necessitadas. O Mestre sempre sentiu uma grande misericórdia, uma grande compaixão. E muitas vezes ele chegou em seu coração ao longo do seu ministério. Mas a verdade é que Jesus chegou no seu coração, mas não se ficou pelos momentos de chegar. Como nós também não devemos ficar-nos pela oração apenas, devemos partir para a decisão, devemos partir para a ação, não ficarmos apenas confinados. E graças a Deus que esta igreja faz isso. Mas eu conheço muitas igrejas que se ficam apenas pelo lamento das almas perdidas. E a verdade é que todos nós sabemos que o povo ainda hoje se perde nos seus pecados e que em toda a
nossa volta, se nós bem soubermos olhar, vemos ovelhas desgarradas, perdendo-se inevitavelmente e caminhando como que por uma ladeira inclinada, cada vez mais depressa a caminho das chamas da perdição. E o povo, naquele tempo, ignorava a sua situação espiritual, como hoje ainda muitos ignoram a sua situação espiritual. Nós sabendo que isso acontece, é a nossa obrigação realmente levar a verdade a essas pessoas, fazê-las conhecedoras da sua situação perante Deus. Aliás, sabemos que quanto mais conhecedores nós formos da Escritura Sagrada, mais responsabilidade teremos. Mas a essas pessoas ignorantes nós temos a obrigação de levar o conhecimento, para que elas se tornem responsáveis pelas decisões que venham a tomar. Decisões para a vida ou decisões para a morte. Jesus, além disso, também sentiu que se encontrava escravizado por toda a espécie de servidão que, infelizmente, ainda hoje afeta a alma humana. E esse estado de ignorância do seu estado perante Deus, aliás, como aconteceu com a samaritana, se bem se lembram, ela também, antes de ver com Jesus, não pesava as suas ações na balança divina. Ela fazia a sua vida como se tudo estivesse bem. E só a partir do momento em que Jesus abriu os olhos, ela ficou ciente da sua condição espiritual. E assim ela ficou responsável e partiu para a evangelização do seu povo, sem ter esperar, sem ter resolvido sequer esperar para levar aquele cântaro cheio de água. Assim temos nós também que fazer. Temos que tomar a nossa decisão para passar efetivamente a uma evangelização contínua. Porque a verdade é que é muito fácil, aqui dentro das portas da igreja, sermos crentes, sermos uns cristãos, amarmos o nosso irmão, mesmo aquele que nós podemos às vezes gostar menos, mas amarmos o nosso irmão. É muito fácil, mas a partir do momento em que nós temos aquela porta, aí é que começa o problema. Porque aí nós temos que dar o nosso testemunho para o mundo. E esse testemunho para o mundo tem que começar precisamente pela nossa família. Dentro da nossa família tem que começar na nossa Jerusalém. E a verdade é que muitas vezes nós temos capazes de ir e falar do Evangelho de Cristo, ir e dar o nosso testemunho, ir por tentar consciencializar as pessoas do seu estado perante Deus, amados do Evangelho da salvação. Mas o problema é que depois chegamos à nossa casa e as pessoas capazes de ter um testemunho firme perante os nossos familiares. E muitos familiares, todos temos familiares que não são crentes. E a verdade é que é esses, e é por esses que nós devemos começar. Esses é que são a nossa Jerusalém. E a verdade é que Jesus, durante esta situação, ele entendeu que naquele momento chegara a hora de tomar uma decisão. E ele entendeu que algo tinha que ser feito perante essas pessoas. Ele enviou os seus discípulos para os vilas e aldeias da Palestina para levarem realmente a sua mensagem, porque havia uma mensagem. No entanto, Jesus, ao enviar os 12, não o fez de qualquer maneira, tal como uma igreja, ao partir para uma campanha de evangelização, tem o cuidado de se preparar. Jesus assim fez com os seus discípulos. Organizou uma reunião com eles. E nós podemos pensar que Jesus fez como se fosse um grande general que vai enviar soldados para uma campanha, ou como um mestre que vai enviar os seus discípulos para que eles ensinem as suas doutrinas, ou como um grande rei. Ele era efetivamente um grande rei e que está enviando a todas as nações os seus embaixadores para levarem uma mensagem. Nós somos efetivamente esses embaixadores. Nós somos os embaixadores do Rei. Nós não pertencemos a esta terra. Nós
pois vencemos realmente a pessoas somos embaixadores de um grande Deus, de um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso, porque é que nós tomemos essa decisão definitivamente na nossa vida, de partir à conquista do mundo perdido. E então, a Jesus, enviando os seus discípulos, ele enviou-os realmente com uma mensagem que significa: é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. E nós podemos imaginar como é que seria o reino de Deus aqui na terra. Seria talvez, com certeza, uma sociedade em que a vontade de Deus fosse integralmente cumprida, como é no reino dos céus. Então, nós, ao anunciarmos a chegada do reino de Deus à terra, estamos a anunciar que o próprio Deus desceu aqui na terra, se fez um ser humano como qualquer um de nós. E porquê? Para que todos aqueles que andam neste lado pudessem ser ilusionados de que Ele é o único que pode conduzir-nos à terra. Esse reino de Deus foi encontrado onde? Lá fora? Não. Em cada coração daqueles que o aceitam como Salvador, como Senhor. Eu sei que muitas vezes é muito fácil dizer eu aceito. Glória a Deus. Senhor. Mas quando dizemos que eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, é um caminho mais complicado, mais difícil. Mas é essa realmente a nossa Aleluia. aceitar a Jesus como Senhor da nossa própria vida. Quer dizer que no nosso coração terá que ser Ele que está em primeiro lugar. Tudo Amém, Jesus. Glória a Deus. nos edifica, mas Ele irá estar sempre em primeiro lugar. E na verdade, depois do versículo 27 que eu li, também nos diz que essa mensagem não pode ser restrita, deve ser proclamada sobre os cidadãos. Quer dizer que a mensagem de Jesus é uma mensagem universal. Não existe exceções para ela. É proclamada para todos. Porque a mensagem de Cristo não é uma mensagem subversiva que tenha que ser anunciada às escondidas, que tenha que ser anunciada com as portas fechadas. Não, é uma mensagem de vida. É uma Glória a Deus. para todos aqueles que peregrinando por este mundo vão, querem, têm o seu maior desejo de atingir aquele alvo que é um dia reinar com Cristo na vida eterna. Agora, perguntarmos, será realmente fácil para essa mensagem? É claro que todos sabemos que não. Todos sabemos que existem muitas dificuldades. Já existe muito tempo. Eu estou a existir outras, ainda talvez a mais difíceis. E a verdade é que quando Jesus enviou os seus discípulos, ele advertiu-nos dos perigos dessa mensagem, da proclamação da mensagem, dos perigos de cumprir a sua missão. E ele nos advertiu que seriam como ovelhas entre lobos. E que muitas vezes os nossos piores inimigos acabam por ser os nossos familiares, porque tentam a todo custo afastar-nos daquilo que eles pensam que é uma coisa fora do normal. E essas são as chamadas dificuldades externas, são as dificuldades que são Glória a Deus. todos aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Mas apesar de tudo, essas dificuldades que vêm do exterior e externas ainda são mais fáceis de resolver. As dificuldades mais difíceis de resolver na obra de Cristo são aquelas que estão dentro de nós. Amém. Glória a Deus. O egoísmo, os prazeres do mundo e a indiferença perante a causa de Cristo. Sabemos que o ser humano é naturalmente egoísta e muitas vezes não consegue desprender-se
das coisas materiais deste mundo para se dedicar inteiramente à obra do Senhor. E quantas vezes, no meio da alegria da nossa salvação, eu ainda me lembro quando muito comprometido fazíamos pequenas reuniões em casa que chegávamos a cantar 18 hinos todos seguidos. Mas esquecemos da maior alegria da nossa salvação, tal como aquele rico que nem parava naquele mendigo no Lázaro que estava à sua porta. Nós esquecemos das ovelhas perdidas que muitas vezes contactam connosco, perto de nós, à nossa porta, nossos vizinhos, no nosso trabalho, e nós não nos apercebemos que eles ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas Jesus espera que realmente deixemos esse egoísmo, que tal como os discípulos deixemos barcos e redes e partamos sem nenhuma hesitação para a conquista das almas para o Senhor. E, efetivamente, também, hoje, sobretudo nos dias de hoje, as pessoas enganam-se muito em quererem ter uma situação de vida melhor e muitas vezes acabam por se esquecer um pouco da obra de Deus para conseguirem mais trabalho, para terem uma situação estabilizada e para não terem preocupações financeiras do futuro. A verdade é que isto também faz parte do egoísmo humano. Glória a Deus. É esse egoísmo que juntam-se realmente os prazeres do mundo. Nós sabemos que este mundo tem coisas muito belas, tem coisas muito boas, tudo foi criado por Deus. Isto, de fora, que é o que nós estamos a incluir e a criar, mas tem muitas coisas boas e belas, mas o problema é quando nós enfatizamos de tal maneira essas coisas e as colocamos no nosso coração à frente de Deus. E então nós vamos ser atraídos por esse mundo e Deus acaba por ser colocado em segundo lugar e acabamos por ter indiferença pela obra de Deus. Não vamos hoje, não vamos amanhã e a pouco o nosso sentimento esfria-se e a obra de Deus acaba por ir sendo reduzida cada vez menos. E os pecadores acabam por ganhar terreno sobre aqueles que realmente têm o Deus dos impossíveis, que têm consigo um Deus tremendo, que é capaz de vencer todos os obstáculos do céu. Amém, Jesus. E por isso mesmo, Jesus, ao convocar os seus discípulos, tal como nesta igreja, penso eu, não conheço a realidade, não é? Um grupo que vai para o evangelismo se reúne para combinar os pormenores. Jesus não deixou que os seus discípulos partissem sem lhes dar uma palavra de encorajamento. Porque ele sabia que a missão não seria fácil. Por isso mesmo, ele lhes disse: não temais. Ele repetiu este não temais por 3 vezes. E porquê? Era muito importante que eles tivessem na sua mente sempre essa frase, para se lembrarem que o Mestre estaria com eles a todo momento. E nós também podemos ter essa certeza, porque a sua promessa não falha e Ele estará conosco todos os dias. Amém. Amém. Na realidade, Jesus decidiu, naquele momento, chegar mesmo à hora da decisão. Meu irmão, hoje, neste dia especial da família, também para vós, para mim, para todos nós, chegou a hora da decisão, porque é o dia de aceitar a Senhor. E nós não podemos servir a os senhores ao mesmo tempo. Temos que realmente tomar essa decisão. Aleluia. Tua decisão, minha decisão, será que colocamos no nosso coração Deus em primeiro lugar, ou se continuamos a dar atenção aos pormenores. Amém. Glória a Deus. Infelizmente, nos podem conduzir para caminhos errados. E a verdade é que a evangelização é uma obra bem complexa. E Jesus sabia que os seus discípulos sempre saberiam disso. Porque é uma obra que abrange o mundo inteiro.
Aleluia, É glória uma a Deus. realidade que tem que ser concretizada. Porque todas as pessoas precisam do Evangelho da paz. Nós sabemos que o Filho não virá enquanto o Evangelho não chegar. Eu quero uma pessoa que não saiba que Jesus vai chegar para salvar as pessoas. Aleluia. Temos que ter consciência dessa realidade e aplicá-la na nossa própria vida. Porque se o próprio Jesus deu a sua vida por aqueles que eram seus inimigos, quem somos nós? Quem somos nós? Simples seres humanos, frágeis, que não temos coragem para nada, para não provarmos porque é uma pequena coisa que alguém nos faz. Temos que realmente pôr os nossos olhos ao alto, pôr os nossos olhos em Jesus, Glória. para que tomemos a decisão certa na hora certa e proclamemos o Evangelho da paz para todo mundo. E na verdade, nós temos esse Evangelho da paz nas nossas mãos. Nós temos a mensagem da salvação nas nossas mãos. E se tivermos também no nosso coração, nós podemos ter a certeza de que temos nós. Amém, glória a Deus. E hoje, cada um pode estar disposto a levar a palavra de salvação àqueles que a necessitam. Será que hoje és capaz de tomar a tua decisão de servir a Deus sempre em primeiro lugar? Deus realmente nos ajuda a tomar esta decisão, mas a tomá-la com fé, verdadeira fé. Porque para termos fé, não basta dizermos, eu acredito em Deus. Seja com fé. O diabo também acredita em Deus. Eu creio e também temo duas coisas que o diabo faz. Eu creio e tenho fé. Não nos podemos firmar por aí. Amém. Por ter fé, temos que aceitar estas coisas salvas do Senhor, obedecer-lhe e ser fiéis. Amém, glória a Deus. Pode ter certeza que a palavra da salvação que nós temos nas nossas mãos é uma grande responsabilidade. Temos a palavra da salvação aqui, cada um, nas suas mãos, e ter a opção de levar àquela pessoa que sabemos que está. Amém, glória a Deus. Está caminhando com um sem saber para onde vai, sem saber para onde vai, sem saber qual é o caminho que deve seguir, e que é como optar pelo caminho mais largo, pelo caminho mais fácil. Mas a verdade é que isso vai conduzir inevitavelmente com a alma dele inclinada às chamas da perdição. Amém. E depois nós sabemos isto e não vamos, e não levamos a palavra porque é que acontece. É que Deus diz em Simeão, Ele será responsável por essas pessoas. E nós conhecemos que são pecadores para quem não vamos avançar. Nós, por vezes, pensamos, não vale a pena aquela pessoa, é tão má, é pecadora. Mas pode ter certeza de uma coisa, que não há cova mais profunda do pecado que seja maior que a mão de Deus. Se nós formos e levarmos a palavra a essa pessoa, e há tudo, e não a aceitarem, ela é que vai ser responsável. Mas a nossa responsabilidade estará salva. E nós estaremos fazendo a palavra. Amém, glória a Deus Deus. ajuda a ser os seus guerreiros que se preparam para a palavra do Senhor. E cada um tenha a firme certeza no seu coração. Tenha a sua mão estendida até onde pode chegar, até mim. É a nossa obrigação fazer. Deus não vai fazer por nós. Quando Jesus faz o que eu quero, às vezes a gente pensar, ela não se chama como qualquer outro. Os seus limites estavam desde aqui até aqui. Amém, glória a Deus. Se eu tinha que ir a outra cidade, eu com certeza que ia caminhar, porque Jesus não usou os seus poderes em proveito de si próprio. Ele usou, sim, em proveito do ser humano, do ser humano angustiado, do ser humano perdido, do ser humano que estava confuso, que tinha provações, que tinha dificuldades, que tinha problemas. E nós temos que Amém, glória a Deus. nós temos que ser até procurar seguir os passos do nosso Deus. A própria palavra mesmo nos mostra que Jesus é o professor dos professores. E nós, minimamente, temos que ter os nossos olhos postos nele. Porque a partir deste ciclo da minha mão não chega, a mão de Jesus está lá para fazer aquilo.
seu coração. E hoje, dia da família, possa ter realmente a vontade necessária para tomar essa decisão de jamais negar o seu Senhor. Os passos nos ficaram marcados neste mundo e nós temos que prosseguir. Se não seguirmos, sabemos que estaremos no caminho errado. Iremos para a porta lá e será como será a condição. Deus nos abençoe e nos dê essa força no nosso coração, aquela força que os guerreiros precisavam para vencer as batalhas. O secretário-geral disse que aquelas fardas bonitas que estão hoje em dia nos museus, não pensam encarnadas. Tem que haver lá dentro homens, pessoas preparadas, firmes e certas das suas decisões e com certeza que irão e cumprirão a missão que Deus nos deixou de ir e pregar o Evangelho para a terra. Deus nos ajude a vencer, em primeiro lugar, o nosso egoísmo, mas também a vencer os prazeres do mundo que tentem nos afastar da sua obra. Na cidade, nós seguimos em Limão, a maior parte das pessoas, ao domingo, não é a igreja, porque tem a praia ali ao pé, então as pessoas aproveitam realmente os benefícios da praia. Não é nada errado a praia, é um sítio solar, é um local que traz o alívio de muitas doenças, de muitos males, mas não é na hora do culto. Se Deus tiver determinado uma bênção para aquela pessoa e ela, na hora do culto, em vez de estar a estiver na praia, a bênção chega na igreja e a pessoa vai receber essa bênção. Amém. Eu não estava lá determinado, mas todas essas bênçãos, por todos e cada um de vós, que são fiéis ao Senhor e que no vosso coração já tomaram a decisão de seguirem hoje e para sempre. Deus nos abençoe e nos dê essa força necessária para o seguir. E não olhem para quem está ao vosso lado, a tentar dissuadir-vos de não fazerem este ou aquele trabalho para o vosso Senhor, porque essas pessoas são afastadas de movimentos que fazem com que Deus murche a cada momento. Mas vamos em frente, embora o caminho seja estranho, mas não faz mal. Nós seguiremos, nós estamos seguindo o Deus dos Senhores. Pode tudo connosco, sabemos que está o seu Santo Espírito. Irá na nossa frente para derribar os barreiros. Glória a Deus, Jesus. Para nos abrir aquelas portas fechadas que mais ninguém pode abrir. Depois estará connosco para essa coisa necessária. Hoje é o dia da tua decisão. Realmente estás disposto a tomar essa decisão? Amém?